Olha, deputada, queria mudar de assunto agora, falar um pouco sobre os casos dessa semana, né, de machismo, mas teve um no Congresso, em especial, de um colega da senhora, colega de parlamento, digo, né, o deputado, o Gustavo Gayer, e até o Jamil Chad traz aqui um desdobramento disso, porque a ministra das Mulheres acusou o deputado de machismo, né, e defendeu Gleisi e Janja. O Gustavo Gayer, vocês se lembram, né, ele fez dois tweets bastante é até difícil classificar, né? Um nível baixíssimo sobre a ministra das Relações Institucionais. O presidente Lula fez uma fala que eu pessoalmente considero machista, né? A fala em si, mas aí ele pegou essa fala, pensou a fala do presidente Lula sobre a Gleisi, falando sobre a beleza e ela na articulação política, que isso facilitaria a articulação, algo nesse sentido, né? Bom, pelo menos deu a entender isso. E o Gayer falou sobre um trisal, enfim, coisas patéticas, né, absurdas que ele falou. A gente já falou bastante sobre isso, não vale nem ficar repetindo aqui, mas chamou o presidente Lula de cafetão, fez referências a garotas de programa e uma menção a Gleisi, misturando tudo num contexto só. Deputada, como é que a senhora observa, né, esse tipo de figura que reiteradamente fala absurdos e continua com o mandato, né? A gente não está normalizando, naturalizando comportamentos que quebram o decoro, né? Eu sei que existe um acordo meio que implícito na Câmara para não caçar mandatos de uma maneira geral no Conselho de Ética, mas, por exemplo, o deputado Glauber há pouco tempo quase foi cassado, né, por uma situação na Câmara. E o Gayer, qual será que deve ser a consequência? A senhora acredita em cassação em relação a esse assunto? Diego, infelizmente o Conselho de Ética não tem atuado no sentido de coibir, ao menos criar uma advertência, muito menos uma cassação para os deputados que são machistas, misóginos e cometem diferentes formas de violência contra as mulheres. Eu mesma me lembro de pelo menos duas representações que eu já fiz no Conselho de Ética por casos semelhantes. Um foi do deputado Ricardo Salles, quando durante a CPI do MST ele ia para as redes sociais e fazia posts com a minha imagem distorcida, né, em comentários absolutamente machistas e gordofóbicos, foi arquivada, sem nenhuma advertência nem nada. E outra contra o deputado que hoje é líder da oposição, deputado Zuco, do Rio Grande do Sul, que também na CPI do MST me disse que se eu precisava de um hambúrguer ou de um remédio para eu me calar, para ficar calma, enfim. E assim como aconteceu comigo, aconteceu infelizmente com várias outras deputadas. Nenhum deles teve nenhum tipo de encaminhamento. E, ao contrário, o Conselho de Ética tem servido como um instrumento de perseguição de mandatos. Você citou o caso do deputado Glauber, ainda segue lá. O voto foi depositado no final do ano passado, mas ainda não tivemos acesso ao resultado dele, que pode ser tudo, pode ser inclusive um pedido de cassação, de afastamento. A gente ouviu falar que algum tipo de punição eles estão propondo. Então é isso, dois pesos e duas medidas, mas não é uma exclusividade da Câmara, né? Infelizmente, o machismo é uma realidade na esquerda e na direita. Você citou o caso do presidente Lula, que eu considero, sim, uma fala machista lamentável. O ideal é que houvesse retratação e repensar, né, essa postura e numa outra direção. Eu tenho certeza que há várias mulheres no entorno dele que têm condição, que vão orientá-lo nesse sentido. Eu espero que isso seja incorporado. Isso precisa ser combatido o tempo inteiro, né? A violência política de gênero, inclusive, se tornou uma lei durante a última legislatura e a gente precisa levá-la a sério, porque há, inclusive, previsão de punição, de responsabilização dos agressores. Perfeito. Queria puxar um outro assunto também, porque Eu queria. vai lá, Posso, Sakamoto, posso vai lá, fazer uma vai lá, vai pergunta, lá. Diego? Depois eu vou falar da Baby, pode ficar Deputada, à vontade. não, é o seguinte, como é que tá, como é que a senhora avalia o debate a respeito da anistia dos golpistas no Congresso Nacional? Recentemente a gente teve informações, circularam matérias da imprensa, dizendo que a oposição já teria o número de votos necessários na Câmara para aprovar a lei, não teria ainda no Senado, né? Como é que está essa situação? Qual que é a possibilidade disso vir à votação? Olha, Léo, eu acho que conforme vai chegando mais perto o julgamento do Bolsonaro, aumentam a pressão com relação ao projeto da anistia, porque daí é uma forma de unificar diferentes interesses, daqueles que mais genuinamente querem a anistia
do Bolsonaro e dos demais golpistas, com aqueles que usam isso como instrumento de chantagem permanente, sobretudo com relação a cargos, a emendas e a forma como o Centrão costuma, enfim, agir. Vi hoje, mais cedo também, uma declaração do Marcos Pereira, do Republicanos, dizendo que ele acha que não dá para votar a anistia antes de um julgamento completo das pessoas, que seria precipitado. Ou seja, há nuances, né, nas declarações nos líderes do Centrão, ou mesmo dos partidos que são ou já foram mais alinhados ao Bolsonaro. Mas o meu palpite é que sim, é possível que se instale ao menos uma comissão especial, que foi uma saída que o Arthur Lira propôs no ano passado para tentar não desagradar tanto os dois lados, uma forma de requentar, né, para os bolsonaristas isso é útil porque agita a sua base, convoca mobilizações, os encoraja nessa perspectiva, e para os chantagistas do Centrão é extremamente útil, justamente como ali uma moeda de pressão permanente. De todo modo, isso é um aspecto que, ainda que seja aprovado, alguns juristas comentam isso, inclusive, é algo que também poderia ser posteriormente questionado no Supremo, tendo em vista que haveria uma série de aspectos jurídicos e constitucionais expressos, né, numa votação como essa. Esse ano não vai ser um ano simples, claro, nenhum ano né, no Brasil nos últimos anos, mas esse ano vai ser muito duro no Congresso, principalmente em função desse tema, porque, por outro lado, esse tema, né, da anistia, do golpe, ganhou muita força na sociedade em função do filme Ainda Estou Aqui, e eu tenho a impressão de que a gente vem ganhando uma maioria social nesse sentido, né, da importância da democracia, de repúdio ao golpe, mas é justamente por isso que o lado de lá endurece. Então, enfim, dias intensos virão pela frente. Deputada, a senhora citou aí, e até falando, pegando dias próximos pela frente, para o próximo domingo, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem uma manifestação marcada no Rio de Janeiro, há uma organização de manifestação da esquerda no dia 30, né? E ele, o Bolsonaro, fará uma na Paulista dia 6 de abril. É mais ou menos esse calendário, digamos assim, que a gente está trabalhando com manifestações nas ruas. Muita gente da própria esquerda sabe que espera um poder de mobilização menor, né, do que o ex-presidente Jair Bolsonaro nas ruas. Essas manifestações, a de domingo, o resultado de como será a da esquerda na Paulista e depois a do Bolsonaro, essa rua, se ela for tomada de novo, a senhora acha que daí ela é capaz, por exemplo, de refletir e eventualmente acelerar essa discussão da anistia no Congresso? Porque o presidente Hugo Mota parece, pelo que a senhora falou, deve caminhar na toada do Lira, indo em banho-maria. Mas, primeiro, como é que a senhora espera as ruas, né, no domingo agora? Como é que a senhora vê esses efeitos políticos e que efeito ruas eventualmente cheias possam vir a ter nessa pauta da anistia no Congresso? Carla, eu não menosprezo nem desconsidero o poder de mobilização deles para domingo. Acho que eles vão botar toda a força, todo o peso possível que eles têm, mas eu desconfio de que tenha menos poder de fogo do que já tiveram outrora, até porque hoje há punição por parte da justiça, inclusive há um general 4 estrelas, a possibilidade de prisão do Bolsonaro, a identificação de alguns empresários envolvidos com os atos golpistas. Então, os grandes financiadores, pelo menos espero, pensam 2 ou 3 vezes em apoiar e colocar dinheiro, a sua marca e o seu nome em manifestações desse caráter, porque agora sabem que pode haver responsabilização. Mas, claro, toda e qualquer mobilização de rua tem um peso sobre a decisão do Congresso. Eu acredito que manifestações de rua têm esse propósito, sim. Por mais encastelado, né, que seja o Congresso Nacional, os presidentes das casas, não tem como ficar imune à pressão das ruas. E eu acho que tem esse efeito, e eu, sinceramente, compreendo, né, que os bolsonaristas façam isso agora, porque, de fato, a responsabilização do Bolsonaro é iminente. Mas eu, sinceramente, não acredito que é o suficiente para uma mudança de leitura da justiça brasileira. O caminho que o Supremo Tribunal vem tomando, as posições da segunda turma, que deve fazer o julgamento no próximo período, não me parece ser o suficiente, essa mobilização que eles estão construindo, para que se reverta o cenário de não punição, ou mesmo de prisão, do Bolsonaro e dos demais.